Olá, que privilégio trazer a mensagem hoje à tarde. Agradeço muito o privilégio de receber este convite para falar nos 10 minutos com Deus. Hoje quero falar sobre as características de um discípulo de Jesus Cristo. No final de Mateus, nós temos uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Uma ordem que coloca diante de sua igreja algo que é essencial para continuar e completar a missão do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28, 19 e 20, temos essas palavras: Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ensinei a vocês. Por que consideramos essas palavras de Jesus importantes? São importantes, no primeiro lugar, porque são as últimas palavras de Jesus, antes de voltar para o Pai. Portanto, são importantes. Em segundo lugar, são importantes porque explicam o que os salvos vão fazer até a volta de Jesus. A Bíblia nos ensina como edificar a igreja, acrescentar pessoas a ela, o que ensinar. Porém, o discipulado explica o que os discípulos vão fazer durante o seu tempo aqui na terra. Explica como os demais membros da igreja usarão do seu tempo. São ordens do nosso comandante, o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, mostra a quem deve ser aplicada a ordem. Aplica-se a todos os salvos. Vão, façam discípulos de todas as nações. Depois, Jesus mandou batizar esses discípulos e ensinar a obedecer tudo que ele havia ensinado. Quer dizer, obedecer os demais mandamentos, continuar discipulado. Para quanto tempo nós teremos para realizar o trabalho de discipulado? Até a volta de Jesus. No quarto lugar, a igreja não tem como terminar a missão de Jesus sem o discipulado. Não temos pastores suficientes, nem líderes das igrejas. Discipulado envolve cada membro da igreja. E assim, a igreja não tem como multiplicar. Jesus quer ver cada filho dele envolvido neste trabalho. Assim a igreja vai crescer. Mas o que é um discípulo? Bom, em primeiro lugar, o discípulo é um aprendiz. Alguém segue os ensinamentos, os ideais, o estilo de vida de uma pessoa. Descreve uma pessoa que anda nos passos do seu mestre. Começa com a transformação total de vida, que acontece quando a pessoa entra num relacionamento com Cristo Jesus, aceitando Ele como Salvador e Senhor da sua vida. É uma transformação total, que é descrita como uma nova criação em 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as que tudo se faz novo. É um novo nascimento. João nos ensina, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Em segundo lugar, o discípulo de Jesus Cristo é o seguidor dele. Uma pessoa que anda de acordo com as palavras, a vida e os relacionamentos de Jesus. Mateus, o cobrador de impostos, foi um discípulo dele. E quando Jesus disse, segue-me, largou tudo para segui-lo. Não falou nada mais, simplesmente largou tudo. O discípulo é alguém que imita Cristo. Cada salvo tem a obrigação de permitir que a sua vida seja moldada na imagem de Cristo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você tem o desejo de ser como Jesus? Quem não tem esse desejo não pode ser um discípulo. Jesus, antes de voltar para o Pai, deixou uma ordem. João 15 coloca diante de nós 4 características que mostram quem é um discípulo de Jesus, um discípulo de verdade. Em primeiro lugar, o discípulo é alguém que permanece em Cristo. O discípulo é alguém que sempre anda com Cristo, tem uma vida cristã constante e consistente. O Novo Testamento não ensina perfeição, mas ensina progresso.
O discípulo é a pessoa que entra num relacionamento íntimo e dinâmico com Jesus Cristo. Sem Cristo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Logo, nós necessitamos da sua presença, não apenas nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da vida. O discípulo é alguém que obedece a Cristo. A Bíblia diz: se vocês obedeceram aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permanece. Não temos discípulos nem discipulado, a não ser que ensinamos as pessoas a obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Não há discipulado sem treinamento. Não há treinamento sem prestação de contas. Como já verificamos, Deus quer o nosso amor, mas o verbo amar é uma palavra de ação, algo demonstrado pela obediência. Em terceiro lugar, o discípulo tem de produzir fruto. Em João 15 temos essas palavras: se alguém permanece em Cristo, estabelecido na palavra de Deus, orando e vivendo uma vida de obediência, vai produzir fruto através das atitudes, as ações, estilo de vida. Não se pode contemplar um discípulo sem fruto. Uma árvore frutífera revela que é saudável pelo fruto que produz. Portanto, podemos reconhecer o discípulo pelo fruto que produz na sua vida e na vida de outras pessoas. Se tal pessoa só revela as obras da carne, dissensão, ciúme, etc., não é um discípulo. O discípulo é quem revela fruto. No quarto lugar, o discípulo glorifica a Deus. O propósito principal do discípulo é dar toda honra e glória a Deus. Ele não vive para receber honra e glória dos homens, mas toda honra, toda glória é dada a Deus. Ele não fica desapontado quando os homens não agradecem e reconhecem o que tem feito. Portanto, a melhor maneira de glorificar a Deus é fazer outros discípulos. Você revela essas características pessoais? Pessoas estão vendo Jesus Cristo através da sua vida? Você é um discipulador de outros? Se não, comece essa semana. Se você é um discípulo, não é que o discípulo dele, comece agora. Seguir a Jesus Cristo. Mas discipulado exige um sacrifício do seguidor. As pessoas que foram chamadas por Jesus tiveram de fazer sacrifícios grandes a partir da chamada para segui-lo. Tiago, João Zebedeu. A Bíblia deixa claro que eles largaram tudo para seguir Jesus. Ganharam o pão de cada dia pescando. Ao deixar o barco do Pai, logo ficaram sem o equipamento necessário para pescar. Ficaram sem o sustento diário. Mateus, o Levi, ele largou a mesa de trabalho, onde ele recebia os impostos do povo. Para deixar o lugar de trabalho, foram necessários também deixar o emprego, o meio de ganhar o pão de cada dia. Discipulado envolve, meu amado, serviço cristão. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, foram chamados para servir aos outros. Em Mateus 4,19 diz: vinde após mim, diz Jesus, e eu vou fazer de vocês ganhadores de almas. Muitas vezes, a pregação do Evangelho é feita de tal maneira que as pessoas entram na igreja pensando que é uma vida boa, só bênçãos, só receber, não fazer nada, não dá. Porém, privilégio traz responsabilidade. Fomos chamados para servir os outros, mal entrar na vida cristã, e foram chamados para servir, para buscar as pessoas perdidas e levá-los aos pés de Jesus. De modo geral, se chamar alguém para trabalhar, pensam hoje em dia em aparecer na frente cantando, dirigindo o culto, ocupando posição de destaque. Porém, a tarefa de ganhar almas é difícil, nem sempre bem vista por outros. Pode ser xingado, ofendido, insultado. Porém, quando ganhamos alguém para Cristo, não há maior alegria, pois os anjos do céu até participam do louvor.
discipulado muda os nossos relacionamentos mais íntimos. Quando Jesus levanta a questão do custo do discipulado, ele toca no assunto importante: o nosso relacionamento com os nossos amados e amigos mais íntimos. Em Mateus 10, diz Jesus: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará, disse Jesus. O que é importante aqui é que o nosso amor para com Cristo tem que ser maior do que o nosso amor para com os nossos amados. Amor supremo é a questão. Cristo tem que ser o objeto supremo do nosso amor. Tal ensinamento talvez não influi na sociedade moderna na Europa e Estados Unidos. Porém, em certos países, as pessoas são expulsas de casa. Podem até morrer por ter seguido Jesus. Se pretendemos ganhar as pessoas para Cristo, tem de colocar a realidade diante dos discípulos, pois podem enfrentar barreiras grandes ao seguir Jesus. É importante que Jesus não falou assim, desprezando a família. Ao contrário, ele exalta muito a família, valoriza a mulher, numa época quando foi considerado pouco mais do que mercadoria. O que a Bíblia nos ensina é que o nosso relacionamento com Cristo é acima de qualquer outro relacionamento. Pergunto a você: você é um discípulo de Cristo? Outras pessoas ficam sabendo pelo seu modo de viver? Que Deus abençoe. Que seja um discípulo de verdade. Amém.